no Frente a Frente com o Toninho. No bate-papo de hoje nós temos o Felipe Maroto, ele que é pré-candidato pelo PSOL, ele que está aqui para a gente bater um papo aí, falar dos problemas relacionados à nossa cidade de Indaiatuba. Eu quero dizer para você, Felipe, que é uma honra receber você aqui, meu amigo, seja bem-vindo. Eu quero que você conte um pouco aí da tua história aí para os nossos ouvintes. Hoje nós temos até uma plateia, fique à vontade aí. Bom, primeiro quero desejar boa noite a todos e todas, agradecer, né, o programa, a equipe do programa, o convite, Toninho, que já é um amigo aí de longa data, para a gente estar fazendo esse bate-papo acerca da cidade que nós queremos, né, o que a gente pensa acerca de Indaiatuba. Bom, eu sou Felipe Maropo, tenho 27 anos, sou professor da rede pública, atualmente sou diretor do sindicato da APUESP, maior sindicato da América Latina. A APUESP é o Sindicato dos Professores do Estado de São Paulo, para quem não sabe. Também tem um comércio aqui na cidade, né, o Protein Office, ali no The Diplomat, Office Mall, um espaço de vida saudável. E, bom, nascido e criado, né, na cidade de Indaiatuba, estou no PSOL desde 2010, tem um histórico aqui na cidade, né, de lutas, inclusive, você se lembra muito bem, a gente já chegou até a ocupar a Câmara Municipal de Vereadores por 3 dias, por causa do aumento da passagem, né? Hoje eu vejo as pessoas falando do monopólio do transporte público, mas a gente bate na questão do monopólio do transporte há muitos anos. E, enfim, então, é um pouco isso. A minha história começa no Grêmio Estudantil, né? Durante 5 anos eu participei de Grêmio Estudantil na escola. Quando fui para a faculdade, né, me formei em Ciências Sociais pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Na faculdade, eu tive acesso ao movimento estudantil, participei de centro acadêmico, diretório acadêmico e o Diretório Central dos Estudantes, o DCE. E aí, então, a partir de 2010, né, quando eu chego no partido político, começo a discutir essas questões todas. 2012, disputo as eleições como vereador. Em 2014, disputo o processo eleitoral como candidato a deputado federal. Em 2018, mais uma vez, disputei o processo eleitoral como candidato a deputado federal. E esse ano, eleição municipal, estou pré-candidato ao cargo de vereador pelo nosso município e quero discutir propostas para a nossa cidade. Meus parabéns, Felipe. Felipe, vamos falar um pouco aí, a saúde hoje em Indaiatuba, ela, na sua visão, como é que está a saúde? Ela está andando bem? A nossa cidade é uma cidade que tem muito recurso, temos aí um hospital novo em folha saindo agora. Como é que você vê a saúde em Indaiatuba? Bom, eu acho que é importante frisar, Toninho, que assim, né? As pessoas elas gostam muito de comparar Indaiatuba com as cidades da região, mas na realidade isso acaba sendo um erro, porque em Indaiatuba, só esse ano, o nosso orçamento é de 1.249 bilhões. Então, assim, esse orçamento, né, assim, as cidades do entorno não chegam nem perto disso. Então, quando as pessoas fazem comparações, a gente só precisa tomar esse cuidado, porque Indaiatuba é uma cidade que arrecada muito, e por arrecadar muito, ela nos permite ter essa infraestrutura. Antes da pandemia, que é uma coisa que vem sendo discutida, né? Faz isso, faz aquilo, fecha, abre, deixa funcionar, não deixa. Enfim, antes disso, nós já tínhamos algumas situações, né, na saúde. A propósito, nós temos um debate aqui na cidade que é da questão da fila da saúde, que é uma coisa que, assim, tem gente que está há mais de 2 anos na fila da saúde e você não consegue resolver essa situação. Então, isso é muito problemático, né? Inclusive, o que é mais triste é quando a gente percebe e a gente vê pessoas se utilizando dessas questões para fazer negociação política, né? Então, isso é uma tragédia, infelizmente. Ah, mas a saúde de Indaiatuba é boa se comparada com de outros municípios? Com certeza é, mas tem aquela situação, né? Não existe nada que não seja bom que não possa ser melhorado. Então, a gente também tem muita coisa aí a ser pensada, a ser discutido. E quando você vai conversar com a população, sempre colocam a saúde, a questão da saúde. Por quê? Porque a saúde é a prioridade, tem que ser prioridade. Saúde, educação e segurança tem que ser a prioridade no nosso município. Então, quando, né, vamos falar da saúde, eu acho que tem pontos positivos, obviamente,
mas a gente também precisa resolver algumas dessas questões. A fila da saúde é um problema que nós temos hoje que a gente precisa resolver, porque não dá mais para as pessoas ficarem tanto tempo esperando um atendimento, que às vezes é simples, mas aí a pessoa está lá, né? E também não dá acho que a população também não aceita mais essa questão mesmo das negociatas que são feitas em torno disso, né? Então, eu acho que é um pouco isso. Um dos pontos que eu vejo em Indaiatuba está na hora de construir um hospital regional. Porque assim, hoje a gente vê que em Indaiatuba tem muitos postos de saúde, em todo bairro tem um posto de saúde, que não resolve, no meu modo de ver, muito pouco. É apenas, gera mais um quadro de funcionário, aumenta, porém na questão da saúde, nós temos a UPA hoje. Se você for para uma gripe um pouco mais, voltada para resfriado, manda você para Oliveira Camargo. Infelizmente é assim que acontece. Então... É assim, né? Primeiro a gente precisa ter claro que a UPA foi construída com recursos do governo federal, né? Isso vem para o município. Indaiatuba tem 2 deputados estaduais, eu acho que isso é uma vitória da nossa cidade. Poucas cidades possuem, né? Poucas cidades no tamanho de Indaiatuba possuem 2 deputados estaduais. E o que falta, na realidade, Toninho, para ser bem sincero com você, é vontade política. Não existe essa questão de que existe um problema e não tem como resolver. O que precisa ser feito, o que precisa ter é vontade política. Se tem vontade política, deixa as bandeiras de lado, deixa os partidos de lado. Se o foco é a população e é o povo, na hora de fazer um trabalho, as pessoas precisam pensar, então, qual vai ser o procedimento. Né? Porque, assim, um faz oposição ao governo, o outro não faz oposição ao governo. Mas, assim, e se juntasse os dois para fazer um diálogo com o governador, trabalhar por Indaiatuba, né? E dizer, olha, a gente precisa construir. E também, assim, né? Negociando também, dialogando com as cidades vizinhas. Porque, assim, a gente escuta muito, inclusive, figuras públicas da cidade justificando problemas da saúde municipal porque fulano de cidade vizinha está vindo utilizar aqui. Pessoal, isso é ridículo. Né? Por quê? Porque a saúde está na Constituição. O Estado ele tem que garantir a saúde para todos. É lógico que eu defendo que exista, sim, um controle sobre isso para que também não vire uma bagunça. Mas eu acho que falta muita vontade política. Felipe, hoje é preciso renovar a política. A política vem aí de uma época que os caciques dominaram a política por muitos anos. Hoje, com a mídia digital, eu acredito que o povo já se conscientiza mais, já tem uma visão o que é a política. Como o senhor vê essa questão? Bom, Toninho, eu, como disse no começo da conversa, sou nascido e criado aqui na nossa cidade, tenho 27 anos, nasci em 1992, 17 de agosto de 1992. Em 92, vereadores que hoje estão na Câmara Municipal eram vereadores em 92, ou seja, não houve renovação política, o que é péssimo, inclusive para o processo democrático, né? Porque está todo mundo num momento onde a gente fala de democracia, e o que é a democracia? Democracia é a alternância de poderes, e aí você precisa dessa oxigenada, tanto no executivo quanto no legislativo, né? E aí a gente começa a fazer um debate interno do município, e nós não podemos esquecer que, infelizmente, o atual prefeito, a atual gestão, foi condenado em primeira instância por improbidade administrativa. Não é o Felipe que está dizendo, é a justiça que está dizendo, né? Isso aconteceu de fato. Então hoje nós temos alguém que comanda a nossa cidade que é condenado. E aí não dá para a gente brigar e falar de grupos políticos e de partidos políticos que tiveram suas lideranças presas por uma série de situações e no nosso município a gente ficar enxergando isso com uma naturalidade, né? Porque daí a gente tenta partidarizar a corrupção, quando na realidade a corrupção ela não depende de partido político. A corrupção ela está em algumas pessoas e as pessoas elas estão em inúmeros partidos. Então eu acho que precisa o quê? Coerência, né? E eu acho que sim, as redes sociais elas ajudam a população nesse aspecto, porque aí você começa a perceber, né? Grupo X, grupo Y, grupo Z. Eu parto do princípio, Toninho, que boas pessoas, elas existem em todos os lugares, em todos os grupos, com todas as crenças, enfim, independente... Todas as camadas, elas... Exato, independente da cor de pele, da questão social, da questão de finanças, enfim. Mas, no nosso município hoje, infelizmente, duas coisas que nós não temos.
renovação na política, que é uma coisa que precisa muito, e honestidade na política, porque nós temos, infelizmente, uma pessoa que está à frente do nosso município que foi condenada em primeira instância, está recorrendo, obviamente, mas está respondendo. Não só ele e todo o grupo político dele, que já está na cidade há inúmeras décadas aqui. Felipe, a corrupção hoje, ela continua escancaradamente ou ela deu uma freada? Como é que está essa questão da corrupção? Hoje, com a mídia digital, que a gente já falou, está mais fácil de acompanhar o portal da transparência. Como é que está isso? Fala um pouco para nós sobre esse tema. Então, assim, né? É óbvio que com o avanço das redes sociais, com o avanço da internet, das mídias sociais, as pessoas elas passam a ter mais informação. Com o avanço das redes sociais, das mídias sociais, a gente escuta, né? As pessoas elas emitem opiniões o tempo todo. Eu acho que o fato das pessoas poderem se colocar e ocupar espaços que antes elas não ocupavam, isso é um negócio muito legal. Só que a gente precisa tomar muito cuidado com algumas situações. Por quê? Porque a gente está num momento da sociedade brasileira que a polarização política ela está em um grau tão alto, tão elevado, que as pessoas às vezes, inclusive, elas reforçam muito só a opinião delas. Em um momento, em uma sociedade científica que é a que nós vivemos. Então, por exemplo, mas é minha opinião. Tudo bem, pode ser a sua opinião, só que a sua opinião não está acima da ciência. E eu acho que a gente vive um momento que é muito isso. Né? As pessoas, às vezes, elas contradizem, inclusive, as questões científicas e tudo mais. Então, assim, concordo, acho legal essa questão das pessoas poderem se colocar o tempo todo, mas eu acho que a falta de cuidado tem promovido também as famosas fake news, que eu acho que todo mundo está ciente disso, que são aquelas notícias que são falsas, mas que caiu na internet, depois do 5º compartilhamento, não tem mais controle sobre isso. Aí você fica numa disputa de narrativas e quem consegue expandir mais a sua verdade acaba tendo a verdade absoluta. Então a gente só precisa tomar cuidado com essas coisas. Isso é fato, né? Que a gente precisa realmente pesquisar, viu? Para que as coisas venham a acontecer. Felipe, a empresa, hoje a questão do transporte coletivo. Já tivemos aí, como diz assim, um verdadeiro abacaxi, aconteceu o que realmente não deveria acontecer. Eu lembro que alguns anos atrás nós como é que você usa seu linguajar? Nós assumimos a Câmara por conta do aumento do Vale Transporte. E hoje, coisas piores aconteceram e ninguém tomou providência. O que aconteceu com o Indaiatubano? Ninguém briga mais? O povo perdeu? Ou é por conta da pandemia? Eu acho que é uma somatória, né, de situações. Então, assim, só para lembrar, pessoal, até para quem não é de Indaiatuba, né, está em Indaiatuba, mudou para a cidade, enfim... A gente sempre teve um problema aqui, eu nem chamo de transporte público, eu chamo de transporte coletivo, e nós tivemos um problema aqui na cidade que é o seguinte, entra a empresa, né, sai a empresa, entra a empresa, você sempre é um monopólio, sempre é um monopólio. Né? Muitas vezes só trocou o nome, pintou a lataria do busão, e é a mesma... Eu lembro daquela passagem. Né? É a mesma coisa. E a questão do debate da tarifa, porque é o seguinte... Indaiatuba tem uma das tarifas mais caras do estado de São Paulo e talvez do Brasil. Se você comparar com cidades vizinhas que têm muito mais habitantes, você vai perceber que é um descalabro com a população. Né? E eu nem vou entrar na questão mais econômica do quanto que as pessoas que dependem do transporte público gastam da sua renda. Porque na época que nós fizemos toda aquela luta, aquela briga, nós constatamos que as pessoas que dependem do transporte coletivo em Indaiatuba chegavam a gastar até 30% do seu orçamento. E se elas gastam 30% do seu orçamento com isso, você pode ter certeza que falta para outras coisas. Porque nós sabemos que o custo de vida da nossa cidade é muito caro. Então, assim, na minha opinião, nós temos duas possibilidades. A primeira possibilidade é a municipalização do transporte público. Por quê? A prefeitura assume esse serviço e a partir disso ela consegue proporcionar uma taxa melhor e oferecer um serviço de qualidade e tudo mais. Ou uma segunda opção, que seria mesmo a questão de você ter concorrência, ou seja, você
rompe com esse contrato de concessão, que a propósito é um contrato de anos, né? Você traz para o município empresas que de fato queiram atuar na empresa, na cidade, cobrando um preço justo, e aí você consegue proporcionar para a população um preço que seja acessível. Porque vamos combinar que hoje o preço não é acessível. E o fato das pessoas, inclusive, não conseguirem acessar o transporte, inibem elas, inclusive, de ir para o centro da cidade, de assistir alguma coisa do outro lado da cidade, né, de conhecer a cidade. Ou seja, o debate sobre mobilidade urbana, ele é fundamental na cidade. Né? E aí, assim, né, Toninho? Desde 2010 nós estamos nessa luta. Se vocês pesquisarem nos jornais, 2011 tem notícia nossa, foto nossa em jornal, inclusive jornais da cidade que até já fecharam. A gente estava brigando lá quando era Guaianazes, Indaiatubana, não sei o quê. São tantos nomes de empresas, né, que a gente até esquece. E lógico, a gente não pode deixar de falar, aproveitando esse tópico, da questão do subsídio. Né? Porque é o seguinte, eu sou um pequeno comerciante, eu não recebi subsídio nenhum. E eu também estou sofrendo com as consequências. E eu tenho certeza que, assim como eu, todo mundo aí que está empreendendo, que tem um comércio, um pequeno comércio, ou até o empresário médio, porque os grandes, eles sofrem, claro que sofrem, mas vamos combinar que quem mais sente o impacto somos nós, que somos os pequenos e médios. E a prefeitura não pensou em nenhuma estratégia de subsídio para os pequenos e médios. Então, essas coisas nos fazem refletir, né? Porque é o seguinte, você injeta dinheiro de subsídio para uma grande empresa, que é a empresa de transporte coletivo, e os pequenos têm que ficar aí sofrendo. E é só você começar a observar nos 4 cantos da cidade as quantidades de comércios que estão baixando as suas portas. Por quê? Por uma falta de uma administração, por uma falta de gestão, por uma falta de um programa que minimamente acolha essa parte da população que está sofrendo e que, assim, vai demitir muita gente. Porque se o pequeno e o médio não tiver condição de manter, ele vai demitir as pessoas, ele vai fazer cortes. O grande problema é que, além dos cortes, ele está baixando as portas, ele está fechando. E aí você tem os grandes que conseguem sobreviver com muita tranquilidade, e aí você olha para a administração e a administração não consegue dar uma resposta política para isso, porque isso é resposta política. Inclusive, acompanhei aí, chegou até a nós, a questão aí da tarifa da água, que é uma das águas mais caras da cidade de São Paulo. É só fazer uma lei, abaixar essa taxa, entendeu? É simples assim, é só o prefeito querer ajudar o contribuinte, ajudar os nossos empresários, né? Que resolve, é simples, o que precisa é ter boa vontade. É assim, né? Para quem não sabe, o SAI, né, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto, ele é superavitário. O que isso significa? Tá? Ele arrecada mais do que ele gasta. O nosso SAI arrecada mais do que ele gasta. Isso significa o quê? Significa que se o prefeito tivesse interesse, tivesse vontade política, ele poderia sim, por um período, suspender a cobrança da água no município. Por que ele não faz? Ele não faz porque ele não tem vontade política. Por que ele não faz? Porque alguém ou um grupo, de alguma maneira, se beneficia com esse tipo de situação. O que é lamentável, porque quem paga com isso tudo é o povo, né? E paga da pior forma possível, porque o pagar aqui não é só a questão de você não ter o dinheiro para pagar, né? Existe aí uma série de situações. O nosso SAI é superavitário, então se a atual administração quisesse propor um plano de baixar custos ou mesmo de isenção da água, poderia, né? Mas ela prefere dar isenção, dar subsídio para as grandes empresas, monopólio aqui da cidade, do que dar isenção e subsídio para as pessoas que de fato constroem a riqueza dessa cidade. Felipe, você é um cara privilegiado, é a primeira vez que nós temos uma plateia tão bonita igual essa aqui nos assistindo, tá? Você está de parabéns, viu? E eu quero agradecer, Felipe, a sua participação, obrigado mesmo, frente a frente com o Toninho, juntamente com a nossa diretoria, está aqui de braço aberto para receber. Eu que agradeço. Eu quero que você faça as suas considerações finais aí. Bom, pessoal, primeiro, né, e mais uma vez, agradecer ao convite, frente a frente com o Toninho, agradecer a equipe, a plateia que nos acompanha hoje aqui, e dizer para a população o seguinte, nesse período, que é um período de
pré-candidaturas, vocês vão ver assim inúmeras pré-candidaturas. O que é importante, né? Primeiro você observar se essas pessoas são pessoas sérias, né? Observar se essas pessoas são ficha limpa. Observar se essas pessoas, elas têm se elas já têm alguma benesse, né? Até porque assim, as pessoas, infelizmente, muitas dessas pessoas que estão na política, que entram na política, elas acabam entrando e promovendo benefício próprio. Ou seja, a palavra política perdeu o sentido, né? E eu posso falar isso com muita tranquilidade porque eu sou formado em ciências sociais com ênfase em ciência política. Então, eu acho que as pessoas, elas podem e devem aproveitar as redes sociais, que é um espaço, uma ferramenta para você conhecer e pesquisar. Pesquisem sobre as pessoas, né? E lógico, o Toninho falou um negócio bem legal, né? Falou assim, pô, parece que não tem mais brigador aqui nessa cidade, não sei o quê, tal. Na realidade, Toninho, eu vou falar por mim e pelo grupo que me acompanha. Nós mudamos a estratégia, porque a população no geral, ela não gosta de brigas, né? Ela até acompanha isso, mas eu acho que a briga, digamos assim, é um negócio muito ruim porque você está focado no problema. E o nosso grupo e as nossas pré-candidaturas, e eu sou um dos pré-candidatos, nossas pré-candidaturas elas estão focadas nas soluções, que eu acho que na realidade é o que a população precisa. Não precisa de briga, não precisa de extremismo, não precisa ficar dizendo que eu torço para o XYZ, porque política não pode ser time de futebol. Porque se for time de futebol, a gente não vai resolver os problemas do povo. Então eu quero finalizar agradecendo a todas e todos e dizer que é isso. Obrigado e vamos junto, vamos para cima. Valeu. É isso aí. Nós também queremos agradecer a nossa plateia que está ali nos assistindo, agradecer você que está nos ouvindo, que está nos vendo, tá? Obrigado, acompanha nosso trabalho, dá um likezinho aí e acompanha o nosso trabalho aí. Nós estamos aqui para fazer a diferença, né? É isso aí.